Dando continuidade, vamos finalmente começar a criar agora os input box. Logo após a div que a gente criou para o label, vamos criar mais algumas divs. A primeira div vai ter uma classe input div, porque essa div vai ser repetida logo mais devido ao campo de senha também. E ela vai ter um ID chamado input usuário. Vou fechar a div. E dentro da div a gente vai colocar o input do tipo texto com valor inicial de usuário ou e-mail. Fechar a tag input. E para o campo de senha, a gente vai simplesmente duplicar essa div e mudar aqui de usuário ou e-mail para senha e o nome e o ID também de input usuário para input senha. Na div chamada com a classe input div, a gente vai aplicar o seguinte estilo. O estilo a classe agora, né? Por isso o ponto. Input div, a gente vai primeiramente aplicar uma margem de 20 pixels em todos os cantos. Esses 20 pixels vem daqui. Aqui tem 20 pixels e aqui também tem 20 pixels. Então, a margem é aplicada em todos os cantos. Agora, na input div, a gente vai usar uma propriedade chamada padding, que vai adicionar um espaço em todas as laterais de 5 pixels. Tá vendo? E esse pad, ele vai ter a mesma cor de fundo da div, que no caso, é essa cor aqui, ó, F2, F5, F7. Essa cor vem daqui do documento PDS, PSD, e é simplesmente essa cor aqui que causa sombra no input. Então agora você vê que ele já criou aqui. E você observa também que na peça em Photoshop existe o Border Radius aqui também, nessa sombra. Só que ele é um pouco menor, vamos aplicar só de 3 pixels. Assim ele já arredonda as laterais. Agora vamos aplicar o estilo ao input, ao objeto input. Para isso você põe como alvo a classe input_div, espaço input, assim ele aplica a classe ao elemento input. E a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar um comprimento no input, que é de 310 pixels. Tá vendo? Para ele preencher todinho a outra div que a gente acabou de criar. E também uma altura de 35 pixels. Aqui eu vou adicionar a propriedade padding left, já vou mostrar a vocês para quê, para ele empurrar as palavras que estão ali escritas um pouquinho mais para a direita, tá vendo? Para ele adicionar esse espaçamento aqui, para ter um pouquinho mais de espaço. A fonte que a gente vai usar vai ser do tipo normal de tamanho 13 pixels e do tipo sans serif. A cor também não é preta, a cor que ele usa é a cor AE. E aqui no documento final ele também aplica uma borda, um arredondamento de borda, que a gente também vai aplicar aqui, border radius, de 3 pixels. E quando você aplica border radius, o browser cria a sua própria borda, então você tem que criar a sua borda de novo. Então daí você põe lá, borda de 1 pixel de espessura, do tipo sólida, com a cor que está no documento final, que é BF C4C6. Outra propriedade que você deve pôr é a outline igual a none. Para que isso? Antes do outline, quando você põe aqui, o Chrome automaticamente põe essa borda laranja feia. O Firefox põe outro tipo de borda. Para você desabilitar essas bordas, é só você colocar outline none. Assim, ele não coloca nenhum tipo de seleção. E aqui no documento final, você vê que o autor deixou aqui a propriedade do hover,
que é quando você passa o mouse por cima, como deveria ficar a imagem, que é isso aqui que a gente vai ter. Para isso, a gente só vai adicionar aqui no CSS a propriedade de hover no estilo primeiro da classe InputDiv. Assim, quando o usuário passar o mouse em cima de qualquer div que tenha a classe InputDiv, o código vai para a seguinte propriedade. Primeiro, ele muda a cor de fundo. Eu já peguei lá, que a cor da azulzinho claro é E0, F1, FC. Já pode passar o mouse por cima, já vê que ele muda a corzinha de fundo. E também eu quero que ele mude a propriedade de quando o usuário passa o mouse por cima de qualquer div que tenha essa classe. E que mude a propriedade do objeto input. O que eu quero que mude? Somente a cor da borda. Para isso eu vou colocar border color. E a cor que a gente vai pôr é a cor 7D 6CDD, que é a cor que está no documento final. Assim você já vê que ele fica bem bacana. Outra coisa que devemos adicionar aqui é uma propriedade exclusiva para o input senha, que eu vou arrastar ele um pouquinho mais para cima. Para isso é só eu mudar a margem top, né, que é só a margem de cima, menos 10 pixels para ele grudar um pouquinho mais de cima. Agora vamos partir para os botões aqui, que é o de lembrar senha e o de login. Para isso a gente vai criar uma nova div aqui, que eu vou dar o ID dela de botões, que dentro dela vai conter aqueles dois botões, o tanto de login como o textinho de lembrar senha. E dentro dessa div temos que criar mais uma div que chama botão, que vai ter o ID botão, que dentro dessa div vai ter o texto que essa div vai funcionar como botão, né? Aqui dentro dessa div eu vou colocar o texto que eu quero e criar aqui mais uma div finalmente com o ID lembrar senha, que é responsável por ter o input do tipo checkbox, que é para o usuário checar se ele quer manter conectado ou salvar a senha. Eu vou colocar aqui o textinho lembrar minha senha, fechar a div e agora sim vamos para o CSS da div botões. Para a div botões, o que a gente vai colocar primeiro é um tamanho fixo do mesmo tamanho do comprimento do input box, 310 pixels. E também uma margem do lado esquerdo de 25 pixels. Assim, ele alinha a div aqui certinho, tem esse tamanho, do mesmo tamanho do input box. Agora já vamos partir para o estilo da div botão. A primeira coisa que a gente vai fazer é alinhar ela lá do lado direito. Para isso, só colocar float right, que ele empurra o login para esse lado e o outro texto desse lado. Primeiro a gente vai adicionar o padding. Antes de adicionar o padding, eu vou só colocar uma cor de fundo de novo para a gente ver o que está acontecendo aqui. Quando eu adiciono o padding de, por exemplo, 5 pixels, ele adiciona em todos os cantos. Só que você vê que no canto ele precisa de mais padding do que em cima e embaixo. Então, para isso, você adiciona o padding também, só que com dois valores. O primeiro valor vai ser o de cima e embaixo e o segundo valor vai ser o dos lados. Como dos lados a gente quer que seja maior, coloquei 15 pixels e em cima e embaixo 10 pixels. A fonte que ele usa é bold, é do tipo bold, né, negrito, de tamanho 12 pixels, do tipo sans serif, que é o que a gente usou no projeto inteiro. Para a gente criar o arredondamento aqui que tem no arquivo original, é só adicionar o nosso famoso board radius com o valor de 25 pixels
20 pixels, perdão. Devemos adicionar também o Text Shadow, igual a gente colocou no label lá em cima, de 1 pixel para baixo, apenas branco. Pronto. Você vê que no fundo vermelho dá para enxergar legal. Também vamos adicionar uma borda de 1 pixel, sólida, da cor 9E, B9, C3. Você vê aqui no arquivo original tudo isso que a gente acabou de fazer, né? A borda, a sombra, a borda, falta só o fundo gradiente agora, que a gente vai fazer no mesmo jeito que a gente fez a outra vez. É só você pegar as cores aqui no Photoshop, eu vou pegar bem rapidamente. A cor do topo. Vou colar aqui. Pegar outra cor. Vou colar aqui. Pronto. Copiar o código. Finalmente salvar aqui no botão. E agora a gente já tem quase igual ao do produto final. O que muda aqui é a cor da fonte também, que é outra. Que eu já tenho aqui salvo. É só colocar a propriedade color. E a cor vai ser 527988. Pronto. Outra coisa aqui, aqui no arquivo você vê que ele tem uma sombra. E a gente vai aplicar essa sombra usando o Box Shadow, que a gente já aprendeu a usar. Um 0 pixel para o lado, 0 pixel para baixo, 10 pixels de espalhamento e numa cor que é um cinza um pouquinho claro, C9, C9, C9. Pronto. A gente tem que adicionar também a propriedade hover do botão. O que ele faz na propriedade hover, na peça PSD, é apenas inverter o gradiente. Tá vendo? Para isso, você vem aqui no site que gerou e clica aqui em Reverse. Pronto, ele já reverteu o gradiente. Vou copiar e colar. E pronto, agora eu já tenho o efeito da inversão do gradiente. Para você mudar o cursor, você põe cursor, pointer e pronto. E por último, basta a gente adicionar agora o estilo a div lembrar senha, que a única coisa que a gente vai aplicar é uma fonte de 12 pixels, do tipo normal, normal, e a fonte é sans serif. Pronto. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vale lembrar que esse arquivo aqui comentado está disponível para download na página do tutorial. E se você gostou, clica aqui em gostei, em também inscrever-se e compartilhe esses vídeos com seus amigos. Muito obrigado. Tchau.